Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco é desmistificar uma daquelas leis que literalmente cruzam o nosso caminho todos os dias no Brasil. A Lei Federal 10.048 do ano 2000. Sabe aquele conceito amplo de cidadania? Pois é, essa é a lei que pega isso e transforma em regras físicas, exatas, sobre acessibilidade e atendimento prioritário. A gente vai fazer um mergulho no texto original e nas atualizações recentes, traduzindo todo aquele juridiquês complicado em diretrizes super claras. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, quem tem direito ao atendimento prioritário. Segundo, como essas regras se aplicam na prática. Terceiro, transporte público e acessibilidade. E por fim, o quarto ponto, as penalidades para quem descumpre a lei. Então, bora mergulhar na seção 1. Quem tem direito ao atendimento prioritário? Olha só como a lista de beneficiários primários da lei é bem abrangente. Ela garante o atendimento prioritário para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, quem tem 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, pessoas obesas e, claro, pessoas com mobilidade reduzida. Ah, e tem também a categoria dos doadores de sangue. Um ponto super importante para a gente destacar aqui é que essa lista não parou no tempo, tá? Ela reflete as atualizações da Lei 14.626, que foi aprovada agora há pouco, em 2023, expandindo os direitos para garantir uma inclusão ainda mais real na nossa sociedade. E tem um detalhe na lei que demonstra uma empatia imensa sobre a dinâmica do cuidado. O parágrafo 1º assegura que os acompanhantes ou atendentes pessoais de forma alguma sejam separados de quem tem a prioridade. Eles são atendidos ali juntinho. Isso significa que a lei entende perfeitamente que quem precisa de prioridade muitas vezes não pode ficar sem esse suporte humano no meio de um atendimento, seja no banco, num órgão público ou numa concessionária. É o pacote completo. Agora, tem uma nuance simplesmente fascinante no parágrafo 2º quando a gente fala dos doadores de sangue. A lei meio que criou um sistema de níveis, sabe? Os doadores ganharam, sim, o direito ao atendimento prioritário, mas é uma prioridade condicionada, ou seja, eles só usam esse status depois que todo mundo da lista principal já foi atendido. Foi uma sacada brilhante do legislador para incentivar a doação de sangue no país, dando um benefício real, mas sem passar na frente de quem realmente precisa por questões de saúde, idade ou condição física. Mas tem um detalhe prático aí. Não é um passe livre para sempre, tá? Para usar esse benefício secundário, existe uma regra de tempo bem rígida de exatos 120 dias. Um doador de sangue só consegue exigir essa prioridade se mostrar um comprovante oficial de doação emitido nesse intervalo máximo de 120 dias. É uma forma inteligente de garantir que o incentivo vá para quem é doador ativo e frequente, ajudando a manter os bancos de sangue sempre abastecidos. Então, para resumir a dinâmica, fica uma separação bem clara na prática. De um lado, você tem os grupos de prioridade geral, que têm o direito imediato e destacado em relação ao público comum. Do outro lado, os doadores de sangue, que têm a prioridade real, mas secundária. Eles sempre precisam aguardar se chegar um idoso, uma gestante ou uma pessoa com deficiência. Essa estrutura é o que garante que o sistema não vire uma bagunça e atenda às maiores urgências primeiro. Maravilha! Passando agora para a seção 2. Como as regras de prioridade se aplicam na prática? Bom, o jeito padrão que a lei exige para que isso funcione é através de infraestrutura física dedicada. O texto fala expressamente que o local precisa ter postos, caixas, guichês, filas ou até atendentes voltados só para isso. Essa organização visual e física é fundamental para separar o fluxo de pessoas e fazer com que o atendimento prioritário seja rápido e independente daquela fila gigante do público geral. Mas aí vem aquela dúvida que todo mundo já teve na vida. E se a gente entrar numa lojinha, ou se o sistema do lugar falhar e não tiver lá o guichê bonitinho com a placa de prioridade? A lei foi muito esperta e já antecipou essa exata situação para que ninguém fique dependendo da boa vontade do estabelecimento. A resposta para essa falta de estrutura é impressionante e está lá no parágrafo 4º do artigo 1º. É um passo a passo rigoroso. Passo 1. O funcionário termina de atender a pessoa do público geral que já estava ali na mesa. Passo 2. A fila normal é literalmente paralisada. A pessoa com direito à prioridade é estimada imediatamente, passando na frente de todos os outros que estavam esperando. E só no passo 3, depois que o prioritário vai embora, é que a fila normal volta a andar. Isso mostra o peso absurdo da lei. Ela tem o poder de pausar a vida normal para garantir o direito de quem precisa. Isso ilustra muito bem a nossa seção 3, transporte público e acessibilidade.
O artigo 3º foca nas empresas e concessionárias de transporte coletivo. Elas são obrigadas a ter assentos reservados e muito bem identificados para pessoas com deficiência, no espectro autista, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e mobilidade reduzida. Agora repara num detalhe técnico super curioso. Diferente da fila do banco, os doadores de sangue e as pessoas obesas não são citados nesse artigo específico dos assentos de ônibus e metrô. Isso mostra como a legislação segmenta as coisas dependendo do tipo de acessibilidade. Mas a lei não fica só dentro do ônibus não, viu? O artigo 4º joga a responsabilidade para o espaço urbano inteiro. Ruas, banheiros públicos e qualquer prédio de uso público só recebem alvará de funcionamento se seguirem normas rigorosas de construção para facilitar o acesso. Sem acessibilidade arquitetônica comprovada na planta e na obra, a prefeitura simplesmente não libera o licenciamento. E mudar a estrutura de um país inteiro não é brincadeira. Por isso, os artigos 5 e 7 vieram com prazos bem duros. Depois da publicação da lei, o governo teve só 60 dias para regulamentar tudo. Para os donos de frotas de ônibus que já rodavam nas ruas, o prazo para adaptar os veículos foi de 180 dias. E para o futuro, qualquer veículo novo fabricado 12 meses depois da publicação já tinha que sair da fábrica totalmente planejado para acessibilidade. Ou seja, a lei não deu margem para ficar empurrando com a barriga. Chegamos então na nossa última parada. Seção 4. Penalidades por descumprimento. O ponto crucial de toda a lei é ver quem paga a conta se as regras forem ignoradas. E aqui, a responsabilidade muda dependendo de quem é o infrator. Se for um servidor ou um chefe de repartição pública, ele responde conforme as regras do servidorismo. Se for um banco, a pancada vem forte, baseada na antiga e rigorosa Lei nº 4.595, de 1964. Já para as empresas de transporte, o golpe vai direto no bolso e é calculado unidade por cada veículo irregular na frota. E falando em ir direto no bolso, olha esse valor. R$ 2.500. Esse é o teto da penalidade inicial para empresas de transporte e concessionárias, variando normalmente de R$ 500 a R$ 2.500. Mas o pulo do gato da lei é que isso não é uma multa única, é uma multa aplicada cumulativamente por cada veículo flagrado sem acessibilidade. Imagina uma empresa com centenas de ônibus irregulares. O prejuízo financeiro vira uma bola de neve astronômica quase na hora. E para quem acha que pode simplesmente pagar a multa e continuar errando, o parágrafo único do artigo 6º traz uma regra simples e implacável: a reincidência. Qualquer um que repetir a infração, seja um banco ou uma empresa de ônibus, vai ter as multas e penalidades dobradas. É um recado claríssimo de que a negligência contínua não se sustenta financeiramente. Depois de percorrermos juntos toda a força e os detalhes da Lei 10.048, desde o genial sistema de níveis de prioridade, passando pelas exigências na fabricação de ônibus, até as multas que multiplicam para quem não cumpre, fica claro que a teoria dessa lei é muito robusta. Mas, conhecendo todos esses direitos e punições rigorosas, eu deixo uma reflexão provocativa para a gente pensar. Quando a gente sai na rua, será que as instituições públicas e privadas estão de verdade garantindo esses padrões de acessibilidade na nossa cara? A nossa análise legal fica por aqui, mas cabe a nós observar como isso se desenrola no mundo real. Um abraço e até a próxima!